بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد باب التخلي عند قضاء الحاجة وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وفي رواية عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. Estimados irmãos, conforme abordamos na lição passada, que hoje iríamos dar início ao capítulo da purificação do terceiro livro mais autêntico de Hadith, falando concretamente de Abu Daud, que nós fizemos a sua introdução nas outras duas lições passadas. Antes de entrarmos neste detalhe, é importante frisar que os ahadiths neste livro são todos eles relacionados a regras de tudo, regras como é que nós temos que fazer, seja wudu, salat, zakat, hajj, o nosso relacionamento, o que tem a ver até com a retrete. Nós vamos começar no capítulo da purificação, questões que nós podemos achar insignificantes, mas tem tanto a ver para a validade do nosso salat, podemos não nos aperceber. Portanto, este livro todo é conhecido como Kitab al-Ahkam. São regras que estão aqui. Onde ver, por exemplo, Imam Abu Daud traz aqui no primeiro capítulo At-Takhalli inda qada'i al-Haja, o que a pessoa tem que fazer no momento em que ele vai preencher as suas necessidades fisiológicas. Falando concretamente, quando for urinar, qual é a precaução que deverá ter antes de entrar na casa de banho, na retrete, e ao sair. Na casa de banho, pode-se direcionar ao Qibla ou não pode? Vários são os aspectos, não é? Vários são os aspectos, e tudo tem a ver com regra. Portanto, tem a ver com a tafakur. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Uma coisa é você ser um praticante, mas é praticante de virtudes das ações. Virtude de recitar Corão, você recita muito Corão. Virtude de fazer dhikr, você faz muito dhikr. Virtude de fazer salat al-nabi, você faz muito salat al-nabi. Mas o básico, você não sabe que você deve ter precaução quando for urinar, que as gotas, o salpico da urina não pode tocar no teu corpo ou na tua roupa. E você não toma essa precaução, vai para a casa de banho, alivia-se, vem fazer salat, então salat não valeu. Mas é uma pessoa que faz muito tasbih, não é? É uma pessoa que faz muito tilawa, muitas outras coisas. Portanto, é importante, juntamente com essas virtudes, nós sabermos, conhecermos as regras. As regras. E são coisas básicas. Onde ver aqui que são coisas mesmo básicas que nós temos que saber. Portanto, Imam Abu Daud, neste livro, trouxe 35 livros. Podemos falar livros, por exemplo, se você pegar um código, tem um livro, por exemplo, são princípios gerais, falando concretamente do Código Civil, tem um livro que é capítulo das obrigações, tem direitos reais, não é? Então, estão divididos em sublivros, podemos assim dizer. Primeiro é relacionado à purificação, depois vamos falar acerca do salat, na purificação vamos falar do banho, vamos falar do tayammum, vamos falar da mulher que está no seu período menstrual, como se purifica, todos esses assuntos iremos falar no capítulo da purificação. Portanto, Imam Abu Daud traz aqui 35 livros e subdividiu em 1871 capítulos. E hadith, para dizer, chega, não é? 1871 capítulos e contém 5.274 hadiths, que vários são repetidos. Portanto, o primeiro hadith que ele traz na sua coletânea é At-Takhalli inda qada'i al-Haja.
observar a privacidade enquanto a pessoa alivia as suas necessidades fisiológicas. Quando você vai para a retrete, você deve observar a privacidade. Não pode estar a preencher as suas necessidades fisiológicas num lugar aberto onde as pessoas têm acesso a olhar para ti, têm acesso até às tuas partes privadas. Temos aqui um hadith que foi narrado por Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu. Eles narra o profeta sallallahu alaihi wasallam, كان إذا ذهب المذهب أبعد. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse para se aliviar as suas necessidades fisiológicas, ele ia para um lugar distante. Falando concretamente, num lugar aberto, num deserto, não tem árvore, não tem nada, é um deserto. Você quer preencher as suas necessidades fisiológicas? Mesmo assim, distanciava-se para que a pessoa não pudesse ver, não é, ele a preencher as suas necessidades fisiológicas. Portanto, este é o método. E nós podemos deduzir nisso o que se pretende neste hadith é a pessoa estar num lugar privado onde ninguém tem acesso a ver ele a se aliviar ou a preencher as suas necessidades. Isso pode acontecer através de uma retrete. Hoje nós temos as casas de banho bem organizadas, que a posterior isso também aconteceu. Nós vamos passar aqui para o hadith, quando estivemos a falar de direcionar para o Qibla ou dar costas ao Qibla, quando estivemos na retrete, nós vamos nos aperceber que o profeta estava dentro de uma casa de banho, não é? Onde tinha certa proteção, que a posterior as coisas melhoraram e eles já tinham uma casa de banho, não é? Um lugar específico para poder preencher as suas necessidades fisiológicas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no primeiro hadith de Mughira bin Shu'bah, ele diz que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam quisesse, não é, aliviar-se, preencher as suas necessidades fisiológicas, ele ia para um lugar distante onde ninguém pudesse ver, conforme o segundo hadith que foi narrado por Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. O mesmo narrador no Sunan Tirmidhi vem com o mesmo hadith e ele explica que eu acompanhei o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, numa viagem, e o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia se aliviar, foi num lugar distante, quer dizer, aproximadamente 2 milhas, porque se tratava de um deserto. E no segundo capítulo que vamos abordar hoje, somente 2 capítulos, o epígrafe é الرجل يتبوأ لبوله, o dever de procurar-se um terreno mole para a pessoa quando for urinar. Quer aqui dizer, você não pode urinar num lugar duro que a urina vai bater no chão ou nesse lugar duro e poderá salpicar a tua roupa. A pessoa poderá pensar, ok, naquele tempo não poderia urinar sobre uma rocha ou num chão duro. Hoje somos mais suscetíveis de termos essa precaução. As nossas sanitas, seja sanita aquele europeu ou turco, não é? Ou aquele baixo, quando a pessoa está a urinar, se não tomar a precaução, a urina vai estar toda a salpicar para a sua roupa ou para o seu corpo, sem a pessoa se aperceber. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, uma vez quando estava a passar daquela sepultura, não é? 2 pessoas, na sepultura de 2 pessoas, diz: Innahuma la yu'adhaban. Esses 2 estão sendo castigados. Wama yu'adhabani fi kabir. Não estão sendo castigados por coisas grandes. Não. Bal innahu la kabir. Mas eram coisas grandes. Se nós formos a ver, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi metafórico. Não eram coisas grandes, quer dizer, não eram coisas difíceis de abster. Depois disso, eram coisas grandes. Por quê? Porque eles se envolveram naquilo. Amma ahaduhuma fakana yamshi binamima. Um era intriguista, levava a conversa daqui para ali para aqui, com o intuito de criar desunião nas pessoas. Wa amma al-akhar fakana la yastanzihu anil bawl, la yastatiru anil bawl. O segundo, ele não se precavia da urina. Ele urinava e a urina batia no chão e salpicava para o seu corpo e para a sua roupa. E este era o motivo deles serem castigados, deles estarem a ser castigados na sepultura. Portanto, o hadith que foi aqui narrado e trazido pelo imam Abu Daud rahimahullah, o hadith menciona quando o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendesse aliviar a si próprio
preencher as suas necessidades fisiológicas, o profeta sallallahu alaihi wasallam procurava um lugar em que fosse adequado, não é? Com um chão mole, fosse إذا أراد أحدكم أن يتبول أن يبول فليرتد إليه موضعا. Se alguém pretender urinar, que observe onde ele vai urinar. Se é um lugar duro, um lugar mole, de forma que urine e a urina não salpique para o seu corpo ou a sua roupa. Portanto, a sinopse, o resumo destes 2 capítulos que nós abordamos. O primeiro é a importância da pessoa preencher as suas necessidades fisiológicas distante ou num lugar privado, não é? E hoje nós vemos pessoas que param um carro na rua ou num lugar estão ali a urinar, não é? Não se preocupam se tem pessoas a olhar ou não tem pessoas a olhar, estão a urinar, seja homem ou mulher. Hoje cada um opta pela sua forma e está a urinar. Esta é a primeira ilação que nós aprendemos no primeiro hadith, no primeiro capítulo. E o segundo é a precaução que nós temos que ter com a urina, não é? Seja homem ou mulher. Aqui não diz só homem ou mulher. A sanita que nós usamos, temos que urinar de tal forma, nós vamos saber qual é essa forma, na hora vamos saber, cada um vai saber como se precaver. Tem que ter cuidado daquela urina não salpicar a sua roupa ou seu corpo, porque se assim acontecer, o teu salat não terá validade. Que Allah subhanahu wa ta'ala concede a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.